Seja bem-vindo ao seu curso de Gestão Empresarial. Módulo Liderança. Aula 11. Conteúdo desta atividade: Liderança nas organizações, parte 2. Liderança da mudança. Liderança transacional. Liderança carismática e visionária. Líderes transformacionais. Liderança no novo local de trabalho. Liderança do nível 5. O jeito das mulheres de liderar. Liderança virtual. Liderança servidora. Qualidades que um líder deve possuir. Liderança nas organizações, parte 2. Liderança da mudança. Por tudo que já foi descrito em aulas anteriores, podemos chegar à conclusão de que liderança é muito mais que apenas ter o controle em mãos e do que funcionários subordinados recebendo ordens. A liderança começou a ser distinguida como algo mais, uma qualidade que inspira e motiva as pessoas além dos seus níveis normais de desempenho. Liderança é especialmente importante nas empresas que estão tentando cumprir os desafios de um ambiente em mudança. Em muitas organizações, os líderes tiveram de conceituar novamente quase todos os aspectos sobre como eles fazem negócios para cumprir as necessidades dos clientes cada vez mais exigentes, manter os funcionários motivados e felizes e permanecer competitivos em um ambiente comercial global baseado na informação. Pesquisas descobriram que algumas abordagens de liderança são mais eficazes do que outras para realizar mudanças nas organizações. 2 tipos de liderança que podem ter um impacto substancial são a carismática e a transformacional. Esses tipos de liderança são bem mais entendidos em comparação com a liderança transacional. Liderança transacional. Este curso visa levantar alguns pontos sobre liderança, sem a pretensão de vir a esgotar o assunto, pois isto seria, de qualquer modo, impossível de se fazer. Os líderes transacionais esclarecem o papel e as necessidades da tarefa para os subordinados, iniciam a estrutura, proporcionam recompensas apropriadas e satisfazem as necessidades sociais dos subordinados. A habilidade do líder transacional em satisfazer os subordinados melhora a produtividade. Os líderes transacionais são excelentes nas funções administrativas. Eles trabalham duro, são tolerantes e justos, orgulham-se em manter as coisas funcionando uniforme e eficientemente. Os líderes transacionais geralmente enfatizam os aspectos impessoais do desempenho, como planos, horários e orçamentos. Eles têm um senso de compromisso para com a organização e se conformam às normas organizacionais e aos valores. A liderança transacional é importante para todas as organizações, mas para liderar a mudança, uma abordagem diferente é necessária. Liderança carismática e visionária. A liderança carismática vai além das técnicas de liderança transacional. O carisma tem sido conhecido como um fogo que acende a energia e o compromisso do seguidor, produzindo resultados acima e além da obrigação. O líder carismático tem a habilidade de inspirar e motivar as pessoas para que elas façam mais do que normalmente fariam, apesar dos obstáculos e do sacrifício pessoal. Os seguidores transcendem seus próprios interesses pelo bem do departamento ou da organização. O impacto dos líderes carismáticos vem normalmente da declaração de uma visão grandiosa e de um futuro imaginado com o qual os funcionários se identificam.
da modelagem de um sistema de valor corporativo no qual todos participam, da confiança nos subordinados ganhando, em retorno, a confiança completa deles. Os líderes carismáticos tendem a serem menos previsíveis do que os líderes transacionais. Eles criam uma atmosfera de mudança e ficam obcecados por ideias visionárias que excitam, estimulam e impulsionam outras pessoas para que trabalhem arduamente. Os líderes carismáticos são, geralmente, talentosos na arte da liderança visionária. Os líderes visionários falam para os corações das pessoas, deixando que elas façam parte de algo muito maior do que eles mesmos. Eles vêm além das realidades atuais e também ajudam os seguidores a acreditarem em um futuro mais brilhante. Uma visão é um futuro atraente, ideal, que é crível, porém não prontamente alcançável. Como exemplo, podemos citar diversos filmes que retratam este tipo de visão. Professores que chegam a bairros pobres onde encontram crianças sem nenhuma esperança e fazem do seu cotidiano sua visão de futuro para aquelas que há muito tempo foram abandonadas. A história contada nos filmes não é ficção, mas é uma realidade que muitos líderes, professores, encontram e tomam para si o desafio. Os líderes carismáticos têm uma forte visão do futuro e podem motivar outros para ajudar a realizá-lo. Eles têm um impacto emocional nos subordinados porque acreditam fortemente na sua visão e podem comunicá-la de maneira a torná-la real, pessoal e significativa para os outros. Podemos citar exemplos de líderes carismáticos como Madre Teresa, Martin Luther King Jr., Michael Jordan, Adolf Hitler e Osama Bin Laden. O carisma pode ser usado para resultados positivos que beneficiam o grupo, mas ele também pode ser usado para propósitos egoístas que levam à decepção, manipulação e exploração dos outros. Quando os líderes carismáticos respondem aos problemas organizacionais em termos das necessidades de todo o grupo, ao invés de suas próprias necessidades emocionais, eles podem ter uma influência poderosa e positiva no desempenho organizacional. Líderes transformacionais. Os líderes transformacionais se assemelham aos líderes carismáticos, mas são distinguidos pela sua habilidade especial em realizar inovação e mudança. Reconhecem as necessidades e preocupações dos seguidores, ajudando-os a examinarem problemas antigos com novas abordagens e encorajando-os a questionar o status quo. Os líderes transformacionais criam mudanças significativas em ambos, os seguidores e a organização. Eles têm a habilidade de liderar mudanças na missão, estratégia, estrutura e cultura da organização, assim como de promover a inovação em produtos e tecnologias. Os líderes transformacionais não dependem exclusivamente de regras tangíveis e incentivos para controlar as transações específicas com os seguidores. Eles focam nas qualidades intangíveis como visão, valores compartilhados e ideias, para construir relacionamento maior, significado às atividades diversas e encontrar terreno comum para inscrever os seguidores no processo de mudança. Liderança no novo local de trabalho. O conceito de liderança também está mudando por causa das mudanças dramáticas no ambiente das organizações de hoje. Globalização, e-commerce, organizações virtuais e telecomunicação, as mudanças nos interesses e expectativas dos funcionários, um aumento na diversidade, tudo isso contribuiu para uma transformação sobre como pensamos e praticamos a liderança.
4 áreas de interesse especial para a liderança no novo local de trabalho são: liderança de nível 5, o jeito das mulheres de liderar, liderança virtual, liderança servidora. Liderança do nível 5. Um estudo recente de 5 anos de duração, conduzido por Jim Collins, identificou a importância crítica do que ele chama de liderança do nível 5. Em transformar as empresas de meramente boas para verdadeiramente grandes organizações. A liderança do nível 5 se refere ao nível mais alto na hierarquia das capacidades dos gerentes, como mostrado na tela anterior. Liderança de nível 5 é baseada na ideia de profundo respeito às pessoas, principalmente pelo líder, e um forte e poderoso comprometimento de alcançar os resultados, expondo o melhor dos subordinados. Líderes de nível 5 são uma paradoxal mistura de vontade impetuosa com humildade pessoal. Eles são obstinados e implacáveis, embora sejam modestos. Eles são ambiciosos para suas empresas e raramente permitem que seus egos sejam um obstáculo para o sucesso de suas organizações. Ainda que realizem grandes coisas para suas empresas, eles atribuem as memoráveis conquistas ao seu pessoal, fatores externos e sorte absoluta. Líderes de nível 5 lideram com a ajuda de pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. Equação da liderança de nível 5. Pessoa certa. Cultura e caráter prevalecem sobre a competência, mais humildade, mais forte vontade profissional, em referência aos objetivos, igual sucesso. O jeito das mulheres de liderar. O foco na minimização da ambição pessoal e no desenvolvimento de outros também é comum entre as mulheres líderes. Pesquisas recentes indicam que o estilo de liderança das mulheres é especialmente adequado para as organizações de hoje. Usando os dados das avaliações reais do desempenho, um estudo descobriu que, quando avaliadas pelos colegas, subordinados e chefes, as gerentes mulheres têm uma pontuação significativamente mais alta do que os homens em habilidades como motivar os outros, promover comunicações e ouvir. Liderança virtual. O local de trabalho virtual, no qual os funcionários trabalham distantes entre si e dos seus líderes, está se tornando cada vez mais comum nas organizações atuais, trazendo novos desafios de liderança. No local de trabalho de hoje, muitas pessoas trabalham em casa ou em outros locais remotos, conectadas eletronicamente com o escritório. Algumas vezes, as pessoas se reúnem temporariamente em equipes virtuais para completar um projeto e depois se dispersam. Em um ambiente virtual, os líderes enfrentam uma tensão constante em tentar equilibrar a estrutura e a responsabilidade com a flexibilidade. Eles precisam propor estrutura e orientação suficientes para que as pessoas tenham um entendimento claro sobre o que é exigido delas, mas eles também têm de confiar que os trabalhadores virtuais realizarão suas tarefas responsavelmente, sem controle e supervisão acirrados. Os líderes virtuais estabelecem metas e prazos claros e são muito explícitos sobre como as pessoas se comunicarão e coordenarão seu trabalho. No entanto, os detalhes das atividades diárias são deixados para os funcionários. Isto não significa, contudo, que os trabalhadores virtuais são deixados por conta própria.
Os líderes se ocupam mais em deixar as pessoas informadas e envolvidas entre si e com a organização. As pessoas que se saem bem como líderes virtuais têm a tendência de serem imparciais e flexíveis, exibem atitudes positivas que focam nas soluções e não nos problemas, e têm uma ótima comunicação, direcionamento e habilidades de construção de relacionamentos. Os bons líderes virtuais nunca se esquecem de que o trabalho é realizado por meio das pessoas, não da tecnologia. E precisam entender como selecionar e utilizar a tecnologia apropriadamente. Os líderes enfatizam interações humanas como a chave para o sucesso. Desenvolver confiança, manter linhas de comunicação abertas, importar-se com as pessoas e possuir abertura para as dicas sutis dos outros são essenciais em um ambiente virtual. Liderança servidora. Os melhores líderes operam na suposição de que o trabalho existe para o desenvolvimento do trabalhador. Assim como o trabalhador existe para fazer o trabalho. A liderança servidora, inicialmente descrita por Robert Greenleaf, é a liderança de cabeça para baixo, porque os líderes transcendem seus próprios interesses para servir os outros e a organização. Os líderes servidores operam em 2 níveis, para a satisfação de metas e necessidades de seus subordinados e para a realização de um propósito ou missão maior para suas organizações. Os líderes servidores distribuem coisas, poder, ideias, informações, reconhecimento, crédito pelas realizações. Eles verdadeiramente valorizam as pessoas, encorajam a participação, compartilham o poder, realçam a autoestima dos outros e liberam a criatividade e o impulso natural das pessoas para aprenderem. Os líderes servidores trazem para o olho os principais motivos dos seguidores e os conectam com a missão organizacional e as metas. Vamos agora dar uma paradinha para reforçar o que você acabou. Vamos continuar nossa aula. Qualidades que um líder deve possuir. Falaremos agora de algumas qualidades que o líder precisa possuir. Já falamos diversas delas, mas iremos dar uma paradinha para enfatizar alguns pontos muito importantes. Entusiasmo. Você consegue pensar em algum líder que não tenha entusiasmo? É difícil, não? Integridade. Essa é a qualidade que faz com que as pessoas acreditem em você. E confiança é essencial em todos os relacionamentos humanos, sejam profissionais ou pessoais. Integridade significa tanto inteireza pessoal como a adesão a valores externos a você, principalmente bondade e sinceridade. Imparcialidade. Líderes eficientes tratam indivíduos diferentemente, porém de forma igualitária. Eles não têm favoritos. São imparciais ao darem recompensas ou penalidades pelo rendimento. Firmeza. Muitas vezes os líderes são pessoas exigentes, sendo incômodo tê-los por perto pelo fato de seus padrões serem muito elevados. Eles são obstinados e persistentes. Líderes querem ser respeitados, mas não necessariamente populares. Zelo. A insensibilidade não leva à formação de bons líderes. A liderança envolve o coração, assim como a mente. Gostar do que você faz e importar-se com as pessoas é igualmente essencial. Confiança. É essencial. As pessoas sentem a sua presença e, portanto, o desenvolvimento de autoconfiança é sempre anterior ao exercício da liderança. Mas não permita que a autoconfiança seja excessiva. Atitude
que é o primeiro passo para o caminho da arrogância. Humildade. Uma qualidade própria dos grandes líderes. O oposto da humildade é a arrogância. Os sinais de um bom líder são o desejo de ouvir as pessoas e a ausência de egocentrismo. Comprometimento. Iremos abordar um pouco mais este item, pois não há liderança sem compromisso. As empresas têm buscado a contratação de pessoas comprometidas com suas responsabilidades e com seu trabalho. Mas o que é estar comprometido com o trabalho? Comprometer-se é mais que estar envolvido, interessado, obrigado, responsabilizado. É colocar paixão no que faz, dar sempre o algo mais, se destacar apresentando diferentes soluções, aliando empenho, iniciativa e criatividade. É encantar, seja um subordinado, um supervisor, um presidente, não importa, tudo vale em prol da empresa. O mercado hoje, mais do que nunca, exige pessoas que atendam às novas demandas do mundo globalizado e competitivo, que a cada dia vem enxugando postos de trabalho e exigindo pessoas capacitadas e qualificadas. Independentemente do tamanho da organização, a expectativa do empregador é formar uma equipe sólida e eficiente, que esteja realmente envolvida com a política da empresa, suas metas e resultados. Desta forma, a visão do empregado que simplesmente cumpre com suas obrigações está fora de propósito. Hoje, a busca é por profissionais, colaboradores, que demonstrem mesmo a que vieram e vejam nos desafios novas oportunidades de crescimento. Lembre-se que você passa a maior parte do seu tempo dentro da empresa. Neste caso, por mais que procure simular uma situação, não poderá sustentá-la por muito tempo. É necessário, para um bom resultado, uma convergência de ideias e objetivos. Caso contrário, tudo ficará muito mais difícil. Ter compromisso é ver a empresa num todo, ou seja, mesmo que o setor, departamento ou local de trabalho não seja o seu, você estará pronto a colaborar pelo bem da empresa. O importante é que você se mostre sempre disposto ao trabalho. Isso não significa bajular ou fazer média. Trata-se apenas de se sentir verdadeiramente motivado pelo que faz. Se algo não anda bem neste aspecto, talvez seja a hora de pensar melhor a respeito. Afinal, vale o questionamento: o que pode ser melhorado? Altruísmo. O altruísmo é verdadeiramente uma raridade. É fazer ao próximo algo sem interesse. É fazer o bem, e neste item, envolvemos o comprometimento com a organização e com o outro. O altruísmo deve ser bem empregado, para não ser exagerado e acabar passando uma situação a qual não existe. Nem todos conseguem entender um líder altruísta, mas este líder deve se fazer entender para que o grupo ande em harmonia. Abnegação. Assim como o altruísmo, a abnegação abre mão de interesses próprios para dar lugar ao outro. Acredite, existem líderes que, mesmo tendo realizado determinados projetos, terem ideias fantásticas, dão total honra a um de seus subordinados, por saber o quão importante para este é o reconhecimento. O envolvimento é tão forte com a equipe que a glória não é somente do líder, mas dos membros. Abnegar-se não é fácil, mas não é impossível. O líder de verdade saberá a hora oportuna para tudo. Bom ouvinte.
Este é outro item que precisamos nos aprofundar um pouco. Você sabe que é desconfortável procurar alguém para contar algo, pedir uma informação ou mesmo orientação e perceber que a pessoa está escutando, mas não está ouvindo. Pior, às vezes ela nem mesmo está escutando, está apenas esperando você terminar de falar e pensando em algum problema dela mesma, porque já decidiu o que vai lhe responder para parecer interessada ao final. Nada pior para o funcionamento interno de uma equipe do que os problemas de comunicação. E em toda a equipe há pessoas assim, fingem que ouvem o que você está dizendo, mas na verdade estão o tempo todo pensando em uma resposta que lhes permita ter a última palavra, ou em escapar da situação em que se encontram. Pior, muitas vezes esta pessoa é o seu chefe, porém, você já parou para pensar que esta pessoa pode ser você? Na vida profissional, as pessoas que estão em posição de comando não sabem ouvir e com isso perdem muito da sua capacidade de liderar. E, infelizmente, há muitas destas pessoas pelo caminho. Mas as que sabem ouvir, mesmo não estando em posições de comando, muitas vezes chegam a posições de liderança, até porque sabem que ser reconhecido como um bom ouvinte leva a todo tipo de contatos e informações relevantes. Para evitar ser um líder assim, citamos alguns conselhos para que não haja este tipo de barreira. Não fique pensando em sua resposta. É natural ficar pensando em sua resposta, mas evite, a não ser que se trate de um debate em que o objetivo seja vencer um oponente, o que raramente deveria ser o caso dentro de uma equipe funcional. Ouça com atenção até o fim. Procure lembrar dos pontos em que discorda e concorda, mas mantenha o foco no que o interlocutor está dizendo e não no que você vai dizer. Permita-se prestar atenção. Interrompa de fato o que estiver fazendo. Se estiver quase terminando algo, peça um instante e termine, ou combine de conversar em meia hora. Depois, dê o máximo de atenção ao interlocutor sem manter a cabeça no que estava fazendo. Demonstre atenção. Além de fazer o essencial, mantendo contato visual com o interlocutor e interagindo ativamente, faça também o que é acessório. Desligue o monitor, encoste a porta, coloque o telefone no silencioso. Permita que o interlocutor perceba que você está abrindo espaço para ele. Lide com as interrupções. O telefone toca, pessoas batem na porta, mensagens chegam, imprevistos acontecem. Saber lidar com as interrupções no trabalho é básico, e se você está em uma situação em que decidiu dar atenção a um interlocutor, precisa saber o que fazer com o telefone ou com a pessoa que bate a porta e quer um momento do seu tempo. Visualize a questão sob o ponto de vista do interlocutor. Mesmo que você não concorde ou não aceite, usar a empatia pode permitir que você entenda melhor o que a outra pessoa realmente quer e de que forma você pode ou não contribuir, participar ou oferecer algo que interesse a ela. Insistir em analisar a questão apenas sob o seu próprio ponto de vista é uma das formas de transformar a conversa em uma discussão em que ninguém sai ganhando. Vá além das palavras. Não analise apenas o que estiver ouvindo. Preste atenção na entonação, na linguagem corporal, nos contextos e situações. Faça perguntas. Mesmo que você não tenha dúvidas, faça perguntas. Raramente a pessoa diz tudo o que tem a dizer, ou expõe completamente sua situação sem essa interação essencial. Pergunte e deixe o interlocutor responder. Observe os bons ouvintes que você conhece. Pergunte a si mesmo o que faz você pensar que eles são bons ouvintes e por que eles são bons ouvintes. E procure fazer o mesmo. Observe os maus ouvintes ao seu redor.
Veja o que eles perdem com isso, ou o que deixam de ganhar, e pense se você está disposto a abrir mão das mesmas coisas quando custa tão pouco valorizá-las. Estas foram dicas para que você se torne um bom ouvinte. Vamos agora continuar nossas dicas de liderança. Iniciativa. O maior erro que você pode cometer na vida é achar que trabalha para outra pessoa. É verdade que você pode ter um supervisor e receber todo mês um contra-cheque da empresa, mas, em última análise, é você que controla o seu destino. Você decide o patamar que vai atingir na carreira e o que vai realizar na vida. Como todo profissional, você tem diariamente a oportunidade de arregaçar as mangas, usar seus talentos e se destacar por uma atuação brilhante. Quase sempre isso é apenas uma questão de tomar a iniciativa e de entrar em ação antes que o seu supervisor lhe diga o que fazer e como fazer. Sabendo como tomar a iniciativa, você aumentará as chances de aprimorar seu aprendizado, crescer e receber aumentos de salário, gratificações e promoções. Esta poderosa ferramenta, iniciativa, ajudará você a desenvolver seu espírito de liderança, estabelecer metas, correr riscos, formar equipes e conquistar espaços para implementar suas ideias e, mais importante, a superar os obstáculos que inibem a criatividade. Você verá como fazer isso por diversos meios. Sugerindo melhorias para um produto ou serviço, aperfeiçoando o atendimento, identificando oportunidades de economizar, perseguindo novas ideias, ajudando colegas na realização de tarefas, ou até mesmo aprendendo uma habilidade diferente. Empatia. A empatia, como falado na aula 5 deste curso, tem sido fundamental para criar uma visão compartilhada das metas dentro de um time, principalmente pautando esse compartilhamento na aceitação genuína e compreensão total de onde se pretende chegar e por que há esse desejo de chegar nesse lugar. Também podemos usar nossa capacidade de empatia para criar relações de confiança e respeito dentro de uma organização, principalmente para mostrar as potencialidades e limitações de um líder e também dos seus liderados. Agora, uma das situações que pouquíssimas pessoas conseguem compreender é exercitar o que chamamos de empatia do eu passado, que é se colocar no lugar do seu próprio eu antes de se tornar líder e lembrar que tipo de líder eu gostaria de ter. Dessa forma, a maioria esmagadora de líderes se esquece de praticar esse sentimento, o que realmente é muito triste, pois existem muitas pessoas com grande potencial para se tornarem ótimos líderes, jogando fora a primeira oportunidade de exercitar a liderança pelo simples detalhe de não tentar trabalhar nem mesmo a empatia do eu passado. Vamos agora realizar alguns exercícios para melhor fixação do conteúdo. Exercícios parte 2.